Senhor presidente, até 20, né? senhor presidente, nobres colegas, senadores e senadoras, deputados e deputadas, quero me referir aqui sobre uma comunicação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, que manda para a nossa secretária de Direitos Humanos do Brasil, a senhora Flávia Piovesan, a respeito, uma comunicação específica sobre a medida provisória 744, que é o tema aqui do nosso debate. Vou ler alguns trechos da recomendação da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão. Washington, 2 de dezembro de 2016. Queria antes dizer aos colegas, aos parlamentares, que a nossa posição do Partido dos Trabalhadores, ela tem como objetivo, nessa discussão, assegurar os avanços que nós tínhamos conquistado através da criação da EBC por uma lei de 2008. Considero avanços importantes no que tange o processo da democracia do nosso país. Acho que é uma conquista da sociedade, uma conquista do Brasil, e a nossa visão é que com esta medida provisória, aliás, nós questionamos inclusive o instrumental das mudanças. Também reconheço que na lei anterior e na criação da EBC havia um esforço muito grande de construir verdadeiramente uma EBC pública, independente. Tinha esse esforço, que precisava, sim, melhorar ainda mais o processo da... No entanto, através da medida provisória, o instrumento que o governo deveria ser uma lei, para poder dar com que o Congresso discutisse mais ainda, mas a medida provisória, ela acaba intervindo, uma intervenção muito forte do Executivo no Parlamento, todo mundo sabe. Então, considero também que a medida provisória não foi um instrumento adequado para poder fazer as mudanças que precisavam ser feitas na EBC, ao contrário, tem uma intervenção e que coloca por xeque avanços importantes que eu considero, que nós consideramos na construção da EBC. Vou ler trechos da carta, que deveria, não sei se já chegou para a mesa, mas a secretária deveria ter mandado para o Senado e o Senado dado conhecimento, pelo menos, para esta comissão. Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência na condição de relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no cumprimento das faculdades estabelecidas pelo artigo 41 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, para respeitosamente solicitar as informações que o seu ilustre Estado possa nos fornecer a respeito dos avanços da discussão no Congresso Nacional do Brasil relativos à medida provisória 744 de 2016, que altera a estrutura da empresa brasileira Brasil de Comunicação. Deste modo, na presente nota, permito-me trazer à atenção alguns aspectos do marco jurídico interamericano, cuja consideração pelo governo de Vossa Excelência e pelo Congresso Nacional é relevante para o debate a respeito deste assunto. Para tanto, solicito amavelmente que esta nota seja encaminhada ao Senado do Brasil. A criação da empresa Brasil de Comunicação no ano de 2008 representou um importante avanço para o Brasil no sentido de dotar o seu sistema de meio de comunicação com maior diversidade e pluralismo, em linha com os padrões de liberdade de expressão do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O desenvolvimento de um sistema de meio de comunicação público a nível nacional, com garantias de independência em sua gestão e mecanismo de participação para a sociedade civil, constitui um esforço positivo para a promoção do pluralismo de vozes nos meios de comunicação do Brasil. O seu Conselho Curador, órgão composto por 22 membros, 15 dos quais representam diferentes setores da sociedade civil,
eleitos por meio de um amplo processo público, além de garantir a participação cidadã em um meio de comunicação público. Foi estabelecido, entre outros objetivos, com a importante função de zelar pelos princípios e garantir a autonomia da EBC em relação ao governo. Porém, apesar dos importantes avanços citados acima, de acordo com as informações recebidas por esta relatoria especial, a estrutura da EBC de comunicação, Empresa Brasileira de Comunicação EBC, foi reformado pelo atual Poder Executivo por meio de medida provisória 744, publicada 2 de setembro de 2016. A EBC, que era antes subordinada à Secretaria de Comunicação da Previdência da República, passou a vincular-se à Casa Civil, órgão diretamente ligado ao chefe do Poder Executivo do Brasil, com competência, entre outras atribuições, de assistir e assessorar diretamente e imediatamente o presidente da República no desempenho de suas atribuições, em especial nos assuntos relacionados com a coordenação e na integração das ações do governo. Considero aqui um comentário que essa é uma mudança profunda na concepção do nobre relator. Aliás, senador Lazier, reconheço o seu esforço, a sua capacidade, mudou algumas coisas no que veio do governo federal, reconheço, mas algumas questões que mantêm-se, e nós lhe procuramos para processar um conjunto de mudanças que nós achamos necessário para não provocar o retrocesso já conquistado. Uma das questões é essa mudança, de tirar da Secretaria de Comunicação e vincular diretamente à Casa Civil, que se subordina diretamente ao presidente da República, com um papel de influenciar mais ainda, porque a Casa Civil é o ministro especial, assessor especial, mais diretamente vinculado ao senhor presidente. O Conselho de Administração da EBC também foi reformado pela medida provisória, de modo que passou a ser composto por um número maior de representantes do governo. Isto é, um diretor-presidente e um membro designado para cada um dos seguintes ministérios: Educação, Cultura, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, representantes funcionários do EBC. De acordo com a normativa original, o presidente deste conselho era designado pelo Ministério Chefe de Comunicação Social da Presidência da República. Não só mudou o conselho, mas aumentou o número de representantes do governo no conselho. A nova medida estabelece que a diretoria executiva passa a ser composta por um diretor e um diretor-geral e 4 diretores, todos nomeados e passíveis de exoneração da Presidência da República. A duração de todos os cargos da diretoria executiva é de 4, sem a possibilidade de renovação. De acordo com a lei original anterior, a diretoria executiva da EBC era composta por um diretor-presidente e um diretor-geral, ambos nomeados pelo presidente da República, e até 6 diretores eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração. Deste modo, o Conselho Curador da EBC foi extinto pela nova medida, o que, de acordo com as informações recebidas, representa um retrocesso no caráter público da empresa, como foi mencionado acima. Em junho do presente ano, esta relatoria, conjuntamente com o relator especial da ONU para a promoção e proteção da liberdade de opinião e de expressão, David Kane, expressou suas preocupações em relação à destituição do diretor da EBC, que havia recentemente iniciado seu mandato de 4 anos, a suposta suspensão de contratos de jornalista em função de um alegado viés político contra um novo governo e ao alegado cancelamento de alguns programas de televisão. Esta relatoria especial também reiterou em diversas oportunidades que os meios públicos devem direcionar a sua programação ao interesse público e que um elemento crucial para isso é a existência de mecanismos efetivos capazes de permitir a participação da sociedade na elaboração dos seus projetos comunicacionais.
Neste sentido, esta relatoria especial faz um chamado aos poderes públicos para que mantenham a existência de um conselho curador ou um consultivo com as funções de garantir o acesso às informações relativas à gestão do meio de comunicação público e facilitar a participação cidadã em aspectos-chave como a programação e os mecanismos de prestações de conta. Aí o senhor relator realmente criou um conselho editorial que chamou, mas colocou só o viés da área de comunicação, da área técnica, com uma visão técnica, sem que levasse em consideração a função social dos organismos da representação dos chamados movimentos sociais da sociedade organizada. Esta relatoria especial também destaca como um elemento positivo no sistema de meio de comunicação dos meios públicos brasileiro a existência de uma defensoria da audiência, ouvidoria, capaz de receber reclamações e demandas por parte do público relativo ao exercício jornalístico, aos conteúdos e ao seu respeito aos direitos humanos e outros aspectos ligados à programação. Considerando os parágrafos acima, a relatoria especial estima ser conveniente recordar alguns padrões desenvolvidos pelo sistema interamericano nesta matéria, à luz da discussão parlamentar que está ocorrendo atualmente no Poder Legislativo. Padrões de liberdade de expressão relativos à radiodifusão no sistema interamericano de direitos humanos. Meios de comunicação meios públicos de comunicação. Como apontou a relatoria especial para a liberdade de expressão em seu relatório, padrões de liberdade de expressão para uma radiodifusão livre e inclusiva, os meios públicos de comunicação podem e devem desempenhar uma função essencial para assegurar a pluralidade e diversidade de vozes necessárias em uma sociedade democrática. O papel desses meios é fundamental para o provimento de conteúdos não necessariamente comerciais de alta qualidade, articulado com as necessidades informativas, educativas e culturais da população. Contudo, para que os meios públicos possam realmente cumprir a sua função, eles devem ser meios públicos independentes do Poder Executivo, verdadeiramente pluralista, universalmente acessíveis, ter financiamento adequado ao mandato previsto por lei e devem contemplar mecanismos de prestação de conta e participação da comunidade nas diferentes instâncias de produção, circulação e recepção de conteúdos. A este respeito, em sua declaração conjunta de 2007, os relatores especiais para a liberdade de expressão da ONU, da OEA e da OSCE e da Comissão Africana defenderam que é necessário haver medidas especiais para proteger e preservar o serviço público de radiodifusão. O mandato das emissoras de serviço público deve ser claramente definido por lei e incluir, entre outras coisas, a contribuição para a diversidade, que deve ir além da oferta de diferentes tipos de programações, para incluir a tarefa de dar voz e atender às necessidades de informações de todos os setores da sociedade. Devem explorar mecanismos inovadores de financiamento para o serviço público de radiodifusão, que sejam suficientes para permitir o cumprimento do mandato do serviço público e garantido de forma antecipada e plural, que contém com ajustes indexados com a infração. 1. Mandato estabelecido por lei. É importante que os Estados regulem a atividade dos meios públicos de comunicação por meio de uma lei. Esta lei deve estabelecer objetivos e mandatos complementares e não competitivos com os dos meios de comunicação privados, em especial os comerciais. A lei também deve assegurar o caráter não governamental ou independente do sistema de meios públicos de comunicação. 2. Os aspectos ligados à programação voltada para o interesse público, a gratuidade, a cobertura em todo o território do Estado e a forma do seu financiamento. Ao mesmo tempo, a existência de diretrizes legais claras
fortalece o projeto comunicacional do sistema de meios públicos de comunicação. 2, independência. Em segundo lugar, reconhecendo que a liberdade de expressão exige necessariamente uma ampla pluralidade de informações, é essencial garantir que esses meios públicos sejam independentes do governo. A independência dos meios de comunicação públicos também contribui à sua credibilidade e à legitimidade. A esse respeito, é importante recordar que, em conformidade com o princípio 12 da Declaração dos Princípios, a existência de monopólio, a credibilidade e a legitimidade. A esse respeito, é importante recordar que, em conformidade com o princípio 12 da Declaração de Princípios, a existência de monopólios ou oligopólio públicos ou privado constitui um sério obstáculo para a difusão de pensamentos independentes e também para a recepção de opiniões diferentes. Na palavra da relatoria especial, tanto a Corte Interamericana como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos manifestou que a liberdade de expressão requer, por meio de comunicação social, estejam abertos a todos, sem discriminação, ou mais, exatamente que não haja indivíduos ou grupos excluídos do acesso a tais meios. Exige também certas condições relativas a estes meios, de modo que, na prática, esses sejam verdadeiros instrumentos de liberdade de expressão. Neste sentido, os Estados devem orientar os meios de comunicações públicos para o mandato de pluralidade e diversidade de expressões e informações, o que implica necessariamente que eles não estejam submetidos à ingerência arbitrária do governo ou de setor privado ligado à radiodifusão. Assim, a rádio e a televisão pública não podem ser utilizados como ferramenta de comunicação ou propaganda dos governos, e sim como espaços informativos e culturais autônomos, atuando a serviço dos interesses da sociedade em seu conjunto. Sua programação livre, difundir produções artísticas, culturais, científicas, acadêmicas e educativas de interesse geral, provenientes dos diversos pontos do país. Informar a respeito de questões de interesse público. Refletir a pluralidade política, social, geográfica, religiosa, cultural, linguística e étnica da sociedade. Para que se assegure a autonomia dos meios públicos de comunicação, a independência de sua linha editorial ou informativa deve ser estabelecida por lei. Além disso, apesar da liberdade que cada Estado tem para definir o desenho institucional mais adequado para os seus meios de radiodifusão, é importante que todos os meios geridos pelo Estado sejam supervisionados por uma autoridade independente, cujos membros sejam escolhidos mediante um procedimento transparente e competitivo, em função da idoneidade profissional e ética. A legislação deve contemplar um regime severo de inabilidades, incompatibilidades e conflitos de interesse. Os Estados também devem contemplar requisitos e procedimentos de designação e remoção de objetivos e transparentes para os diretores de cada um dos meios públicos de comunicação. A esses diretores não deve ser livre nomeação e remoção do Poder Executivo Nacional. Acesso ao universal e o financiamento adequado. Transparência e prestação de conta, pedido de informação, etc. Então, senhor presidente, sim, caros colegas, isso aqui é um conjunto de recomendações e de regras que já existe na OEA, através da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que recomenda, com a experiência de Estados democráticos que nós fomos construindo ao longo do ano, ao longo do tempo no nosso continente. E a posição nossa, do Partido dos Trabalhadores, é essa, de que essa medida provisória, ela contenha mecanismos legais
capaz de assegurar os avanços que nós já conquistamos, mas, ao mesmo tempo, melhorar ainda mais o esforço que estava sendo feito na EBC, mas nós entendemos que, com a intervenção do atual governo, Tempo, senhor. através da medida provisória... Senador. Vou usar Sim. até o último segundo. Não, já foi. Eu coloquei uma a mais só para não perder. Então, vou concluir. Nesse sentido, nós entendemos que a relatoria do nobre e respeitável senador Lazier, ele retrocede algumas coisas fundamentais e coloca em risco o processo da democracia. Agora ele já mudou a posição, mas ele veio com uma posição, inclusive, de proibir vínculo partidário ou filiação partidária daqueles que fossem indicados para o processo disso. Isso aí é de um retrocesso, me desculpa, senador Lazier, você que é um democrata, era um retrocesso, entendeu? Infelizmente, Vossa Excelência já atendeu aí e recuou na sua posição inicial. Por isso, eu queria chamar a atenção dos nossos pares que aqui tem um esforço muito grande para assegurar uma legislação que continue uma legislação que assegure os avanços, porque isso é muito importante para a democracia do nosso país. Obrigado, senador.